Graça e paz, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Fico muito feliz em poder dividir esse momento com você, que não apenas assiste o programa, interage, ajuda na construção e é super importante essa sua participação. Falando nisso, já fica aqui para você, o meu perfil no Instagram, @zeca_pereira, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, bater papo e repercutir tudo aquilo que acontece aqui no Vejam Só. Eu espero a sua mensagem por lá também, tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados de hoje para a gente, obviamente, ganhar tempo e poder conversar bastante sobre um tema muito interessante, uma temática, obviamente, muito atual e que as nossas igrejas precisam estar atentas, que daqui a pouquinho nós vamos colocar. Mas é com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Luciano Scala. Ele que é ministro da comunidade evangélica Vale de Bênção. Graça e paz, meu irmão, ótima noite. Que alegria revê-lo, recebê-lo aqui novamente. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca, pelo convite. Graça e paz. Que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo esse programa. É sempre muito bom estar aqui falando de temas tão relevantes para a nossa fé, para o nosso cotidiano. E é isso, vamos juntos. Obrigado pelo convite. Uma alegria nossa, meu irmão. Obrigado pela disposição, estar aqui. É sempre um privilégio aprender contigo, ouvi-lo. Antes da gente entrar nas temáticas, primeiro, informações da igreja, para quem quiser conhecer o trabalho de vocês por lá, por favor. Muito bem, eu sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção. Nossa igreja fica na periferia de São Paulo, na Vila Brasilândia. E os nossos dias de cultos, às terças e quintas, às 8 da noite. E aos domingos são 2 encontros, às 10 da manhã e às 18 horas. Nosso endereço é Rua José Benedito Pinto, número 75. Aqueles que puderem ir lá conhecer, vai ser um prazer conhecê-los pessoalmente. Isso. Pastor, para a gente aproveitar já o momento, além das atividades da igreja, vocês também têm um braço social, missionário, de uma série de atividades. Pessoal que quiser conhecer um pouquinho melhor as atividades que vocês realizam por lá, como é que faz? Por favor. Legal, Zeca. Eu sou também responsável pelo Instituto Viver na Bênção, que é esse braço social, como o Zeca mesmo disse, e atualmente nós temos 4 grandes projetos. Temos um na Vila Brasilândia, que nós ajudamos dezenas de famílias na alimentação delas toda terça-feira. Temos um projeto nas ruas, nós distribuímos refeições para as pessoas em situação de rua de São Paulo. São centenas de refeições toda sexta-feira. Temos a nossa missão humanitária em Moçambique, lá na África, e nós estamos agora expandindo também para Angola. Então, nós estaremos em Moçambique e também em Angola com essa missão. E a Casa de Recuperação, sempre que vem aqui eu divulgo, nós temos um trabalho que ajuda dependentes químicos. Então, se você precisa de ajuda, você pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram, que é o @Luciano Scala, ou no meu WhatsApp, que é o 011 964242661. Boa. Esses são os contatos também para você que nos assiste. Se quiser informações dos materiais que o pastor Luciano publica também. Eu estou aqui, esse daqui é novinho, vou mostrar aqui para vocês que mais um filho que nasce e a família está grande. É verdade. Pastor, o que o nosso telespectador vai encontrar nesse daqui, que é o 16º? 16º livro. Boa. E todos eles eu divulguei aqui, Zé. Olha que legal. Você é um parceiraço, Vejam Só, sempre ajudando. E esse daí é meu novo livro, Sofrimento e Esperança. É uma reflexão teológica no livro de Jó. Existem muitos questionamentos que nós fazemos, sobretudo quando nós estamos no sofrimento. A ideia da teologia retributiva, ela entra em colapso no livro de Jó, porque Jó era um homem fiel, um homem justo, e ainda assim sofre. E às vezes nós estamos no sofrimento e nós perguntamos, Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que essa dificuldade? E existem sofrimentos que realmente nós não temos uma explicação lógica. Às vezes é consequência de um erro, mas às vezes não. E Jó foi assim. E nesse livro eu trabalho essa temática do sofrimento, dessa esperança que deve estar sempre viva. E tá aí, Zeca, aqueles que quiserem adquirir, os meus livros estão na plataforma do Amazon, né? Ou então pode entrar em contato comigo, eu encaminho para todo o Brasil, através do WhatsApp. E vai ser um prazer também. Boa. Tá aí, novo livro. Fica aí também, então, a indicação para você e, obviamente, nos contatos do pastor Luciano, você pode perguntar e se tiver interesse pelos outros materiais também, para poder realmente ter um material de qualidade à sua disposição, tá bom? De novo, obrigado, Zé, pelo carinho. Eu que agradeço. Sempre um privilégio recebê-lo aqui. Bom, nós temos também a oportunidade na noite de hoje
ele que vai nos ajudar muito nas reflexões sobre o tema, de receber o psicólogo Emerson de Souza Viana. Meu irmão, graça e paz, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite, é um privilégio recebê-lo, meu irmão. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui mais uma vez, né, neste programa. E sempre eu acompanho você também pela TV, né? E é um sucesso, né? Obrigado. O programa realmente é muito, muito bom. Obrigado. A gente tem bastante para falar. Nós vamos colocar o tema na sequência, mas, óbvio, envolvendo aspectos da psicologia, onde nós vamos poder aprender bastante. Mas, antes da gente entrar na temática, nas perguntas, nas dúvidas, Emerson, quem quiser conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho, como é que faz, por favor? Eu sou responsável da Clínica Viva Psicologia, né? Nós temos nossa clínica lá no bairro do Tatuapé e trabalhamos com a parte psicológica, né? Há um erro, Zeca, muito ainda existente nas pessoas nos dias atuais. Elas cuidam muito da parte religiosa, né? Há 2000 anos, mais de 2000 anos, cuidamos da parte espiritual. De uns 30 anos para cá, virou moda cuidar da saúde física também. Hoje as academias estão lotadas, né? Coisa que em 1980, 90, nunca imaginaríamos que chegaríamos a esse nível de tantas academias cheias, mas a saúde psicológica muitas pessoas negligenciam, né? Elas acham que simplesmente estando bem no corpo físico, estando bem na questão espiritual, já estão perfeitos. Só que nós somos uma tríade, né? O ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Se você cuidar do seu espírito, cuidar do seu corpo e não cuidar da sua alma, virão as depressões, angústias, tristezas, né? E essas coisas que fazem muitos evangélicos, às vezes, até abandonar o caminho de Cristo, porque não entendem. Por que eu estou numa igreja, sou tão fiel a Deus, eu me alimento bem, como bem, e eu estou angustiado, eu estou depressivo, eu estou ansioso, porque não cuida da saúde psicológica. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, nós deixamos os contatos, tá bom? Do Emerson aí à sua disposição, já apareceram. Nós vamos deixar salvo também no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Do Dr. Emerson, pastor Luciano também. Você que tiver interesse e quiser saber um pouquinho melhor do trabalho dos nossos queridos, é só chegar por lá, tá certo? Fique à vontade. De novo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Pela disposição e por aceitar o nosso convite. Vamos colocar na tela aí para a gente começar o nosso bate-papo, o tema de hoje. E a nossa reflexão é a seguinte: o burnout na igreja. Servir a Deus pode adoecer? E a gente parte do princípio que realmente a gente tem visto dentro das nossas igrejas muitas pessoas cansadas, estafadas, esgotadas, consumidas, e a gente vai entender o quanto que isso tem a ver com o trabalho dentro da igreja, o quanto isso pode ter a ver com outras questões psicológicas também. Então, antes da gente falar das temáticas da igreja, que é normalmente o nosso padrão, Luciano, começar quem está aqui à minha direita, hoje eu vou dar privilégio para quem está à esquerda, tá? Mas isso não é indireta nenhuma com nenhuma questão, tá bom? Fique claro isso, hein? Fique claro isso. Doutor Emerson, eu quero começar com o irmão, porque para a gente iniciar, eu acho fundamental a gente fazer uma definição do que nós estamos falando. Burnout é uma palavra que apareceu no nosso vocabulário, muita gente utiliza, fala, mas eu ainda fico com a impressão que nem todo mundo sabe exatamente do que está falando. Então, vamos começar por essa definição? O que é isso? Então, primeira coisa, o burnout é um fenômeno ocupacional. Embora ele esteja lá no CID-11, né, é o mais atual de todos, ele é um fenômeno ocupacional, ou seja, a pessoa só vai ter o burnout se estiver ligada à questão do trabalho. Então, o burnout nunca está, estou cansado, estou estressado, estou cansado com o meu casamento, estou cansado com a minha vida cotidiana, não. O burnout está sempre associado a questões trabalhistas. Né? Então, quando entra nesse aspecto do trabalho na igreja, né, muitas pessoas elas vão ter que refletir nos pontos que muitas vezes a igreja traz como consequências para que eu venha gerar o burnout na minha vida. Né? Eu anotei 3 pontos aqui, inclusive depois se o pastor Luciano quiser comentar sobre isso, muito importante, né? O que acontece na questão cristã, religiosa, né? Seja ela católica ou até mesmo de pastores, né? Os pontos mais fundamentais, muito trabalho, né? O pastor, ele tem um trabalho, assim, muito, como padre também, uma dedicação muito grande às questões do trabalho da igreja, a igreja suga
é atender pacientes, atender os membros, é você ter que fazer obras sociais, você tem que correr para cá e para lá. Segundo aspecto, ser impecável, né? Infelizmente, se criou, né, uma coisa que a igreja evangélica trouxe das tradições católicas, é aquela coisa de eu ser infalível, né? Então, principalmente na questão de um pastor, de um obreiro de uma igreja, ele não tem o direito de pecar, de errar, ele não pode cometer isso, né? E eu até acho muito legal quando a gente lê a história de Paulo lá em Romanos, né? Como ele cita, como que ele é, e ele chega até a dizer, né? Que ele era uma pessoa cheia de males, porque os bens ele não conseguia, o bem que ele queria ele não conseguia fazer, mas o mal que ele detestava, esse ele fazia. Ele até chega a dizer que tipo de pessoa que eu sou, como eu sou mal, né? E os religiosos têm essa questão, né? Eu não posso cometer erros, eu não posso cometer falhas. O que a igreja vai dizer de mim se eu cometer esses erros? E o terceiro é não ter com quem conversar, né? Então, por exemplo, eu não posso chegar para um pastor amigo meu, chega lá, pastor Luciano, deixa eu contar aqui meus defeitos da minha carne, minhas falhas, meus pecados. Ele não vai entender isso. Ele, poxa, como é que o pastor, ou o membro, ou o obreiro, ou o bispo, ou sei lá, ele tem essas falhas. Ele não vai conseguir, às vezes nem com a esposa, né? Ele não vai conseguir conversar. Eu já tive muitos pastores, eu atendo pastores também, né? Porque na psicologia há um sigilo, né? Das pessoas, o que elas falam ali na clínica fica ali no consultório. E eu já tive muitos pastores, a reclamação deles, nem com a minha mulher eu posso falar isso, porque se eu falar, ela vai me condenar. Poxa, como é que você, um homem de Deus, tem esses desejos, tem essas vontades, tem essas falhas? Então, esse afã de cometer todas essas coisas, de ser impecável, de muito trabalho e não ter ninguém com que eu possa contar, são os gatilhos da síndrome de burnout. Sim, e esse aspecto eu acho muito interessante, porque a gente fala muito das questões bíblicas, né? E talvez essa seja a maior negligência de uma ordenança bíblica dentro da igreja, né? Que é o que Tiago fala, né? De confessar os pecados uns aos outros, né? Que é o efeito terapêutico, né? Mais difícil, né? Se confessar, você vai ser condenado. É verdade. O pastor é uma dinâmica difícil, porque ele sofre realmente. Sim. Ainda que muitas denominações tenham esse tipo de trabalho do pastor, que cuida do pastor. Sim. Mas é muito difícil, porque ele vai ter que se confessar e ele ele se retrai. Sim. Assim como o membro se retrai de confessar um para o outro pelo julgamento, né? Exatamente. E de confessar para o pastor, então menos ainda. E aqui eu não estou nem falando desse aspecto de confissão como a Igreja Católica tem, de perdão de pecados, viu, meus irmãos? Não é isso. É de uma conversa terapêutica mesmo, de você poder desabafar, de colocar suas falhas, que acontece, né? Rapaz, eu anotei aqui as 3, mas só aqui com essas 3 aqui, acho que já dá uns 3 programas. A gente precisa de um programa para cada um, para a gente poder falar minuciosamente. Mas, bom, para a gente iniciar também, pastor Luciano, eu quero que o irmão comente um pouquinho da sua experiência dentro da igreja, como pastor, dessa questão dessa estafa, desse esgotamento, e como que o irmão tem observado isso, por favor. Isso é muito atual, né? Já existia há bastante tempo, porém, levantar a questão é atual. Os pastores, eles precisam hoje ter essa atenção redobrada, porque o risco de se desenvolver um problema de burnout é muito grande. Existe a questão da infabilidade, como o doutor colocou aqui, né? A infabilidade. Tem que ser perfeito. E perfeito sempre, e não errar. E essa cobrança é muito grande. Essa falta de não ter um canal de você poder conversar, dialogar, de você se expor, de você mostrar as suas fragilidades. Sim. Existe o trabalho. De verdade mesmo, você né, mostrar quem Luciano, você é. Porque ninguém vai ser perfeito. Exato. A Bíblia indica isso, né? Essa busca do ideal. Existe o ideal que as pessoas projetam no pastor, no líder. E existe o ideal também que nós projetamos. Porque o pastor, ele é treinado desde sempre a buscar ser essa pessoa irrepreensível, essa pessoa correta. E nem sempre nós conseguimos. Existe o trabalho excessivo, porque muitas pessoas, elas são negligentes no trabalho delas. E se não fizer, quem vai fazer? O pastor faz, aquele obreiro lá faz. Só que isso gera um ambiente tóxico e propício para a pessoa desenvolver o burnout. Então, esse trabalho excessivo, as igrejas que têm essa questão da militância, chegando a beirar
até mesmo o fanatismo. Então, é muito trabalho, e isso vai desgastando. A pessoa consegue por um tempo, por um mês, por 2 meses, talvez por um ano, mas chega uma hora que o corpo começa a gritar, a pedir socorro. E é nessa hora que nós precisamos acolher, ajudar e aliviar essas pessoas, sim, porque isso pode levar a agravar o quadro, né? E chegar até as últimas consequências. Nós tivemos uma época que nós ouvimos muitos relatos de pastores cometendo suicídio. Parece que agora deu uma diminuída, pelo menos, de se noticiar. Mas teve uma época que era um atrás do outro. Sim. E por quê? A gente precisava analisar, precisava ter feito uma análise e perceber por que esses pastores estão tirando a vida. Sim, mais profunda do fenômeno, né? Exatamente. O Emerson, a gente pode falar desse burnout envolvendo também eu vou colocar aqui entre aspas, assim, os voluntários? Porque a gente tem dentro da igreja o pastor que, vamos dizer assim, na grande maioria... gente, me perdoa assim, o termo é só para ficar didático, tá? É o profissional, sim, tá? Ainda que a gente saiba do chamado ministerial, só para diferenciar, né? Daquele que é o profissional e daquele que é o voluntário. A gente sabe que, obviamente, isso envolve muitas questões espirituais, mas o voluntário das igrejas dá para colocar nessa questão do burnout também ou não? Eles podem chegar, assim, a ter gatilhos, né? Que desmotivação, desânimo, né? Ansiedade, falta de vontade de estar ali. Só que ali ele tem um refúgio, né? Porque ele pode simplesmente faltar, sumir, dizer, né, que está doente, ou que mudou de igreja, ou que foi para outro lugar. Ele tem um refúgio, entendeu? Já o pastor, o líder, o pastor, ele já não tem esse mesmo refúgio. Então, nesse caso, ele fica naquele afã de melhorar, de fazer o certo, de não cometer erros, de não cometer pecados, porque isso que o pastor Luciano falou, nós estamos há anos-luz de chegar a essa conscientização que o homem pode errar, que o homem pode falhar. Por quê? Porque é uma tradição que já vem da católica, né? A católica, ela criou o homem infalível, o Papa é infalível, o Papa é impecável, né? E os padres também são impecáveis. Então, sempre mostrou isso há séculos, mostra isso para o povo. Né? Então, o pastor também tem que mostrar essa figura que ele não erra, que ele não peca, que ele não... E isso vai se acumulando dentro dele, e aí começam a aparecer os gatilhos, né? Porque antes da pessoa chegar no burnout, ela passa por vários estágios, né? E aí, quando ela chega no burnout, é como o pastor falou, ela chega muitas vezes e tira a vida, se suicida. Sim, ou então extremo, comete porque há um método, né? Da pessoa também se suicidar sem se suicidar, né? Eu entro no rio, vou nadar e morro afogado. Isso não vai ser contado como suicídio. Ah, tadinho, o pastor foi nadar, morreu. Mas às vezes ele queria mesmo, fez isso para ele tirar a vida, que ele não aguentava mais tanta pressão. Sim. Não, sem dúvida, ou até ainda sem chegar em atitudes extremas, mas, entre aspas, de novo, assim, se matando no aspecto de já não dar conta das coisas, né? Sim, também. Fugindo de tudo isso, se trancando e tantos outros aspectos. Deixa eu só colocar a enquete para o pessoal participar também, a gente já volta aqui no papo. Acesse o nosso perfil do Instagram e vote, participe das nossas enquetes, tá bom? É importante para a gente saber a sua opinião sobre o tema. Então, é lá, no @programa Vejam Só. Vamos rapidinho colocar na tela aí a pergunta que tá por lá. Tá aí, ó. Servir a Deus pode levar ao esgotamento? Vamos ver as opções. Primeira delas, sim, quando faltam limites, né, nessas atividades. Segunda opção, não. O problema não é o serviço, tá? Esse é um aspecto interessante também da gente pensar. E a terceira opção vai depender do caso, né? Precisa analisar caso a caso para a gente entender o que está acontecendo. Então vai lá, vote. Quero saber a sua opinião. No final do programa a gente volta nessa temática. Pastor Luciano, depois a gente pode até voltar nessa questão de ser irrepreensível, certo, e de como os pastores lidam com isso. Mas eu quero aproveitar a nossa enquete e falar um pouquinho aqui do trabalho. Na enquete a gente fala do esgotamento, né? E uma das opções é que pode acontecer o esgotamento se o trabalho não tiver limites. Uma vez nós fizemos um programa aqui no Vejam Só e a pergunta tema era: o pastor pode tirar férias? Porque tem muita gente que acha que o pastor não pode tirar férias. Porque... E o próprio pastor, às vezes, ele não acha que ele que não é justo, e né? Às vezes até um escândalo, né? O pastor sair de férias, porque ele não quer que o membro falte na igreja. Pois aí que ele vai faltar. Eu falo isso, ô Zeca,
E, doutor, eu falo isso por experiência própria, porque eu sou um pastor há 23 anos da mesma comunidade, né? E eu sou pastor há 24 anos, mas ali onde eu estou hoje, sou 23 anos. Eu sei o que é isso, porque o trabalho ele é infinito. A demanda de um pastor ela é infinita. Então, você vai trabalhar tudo hoje, mas vai ficar um tanto ainda. E você se cobra. Então, essa cobrança, se não existe o equilíbrio, ele vai entrar em crise. Ele vai entrar em crise. Então, é necessário, sim, o trabalho, você tem que fazer realmente as coisas acontecerem, mas nós que estamos, por exemplo, pastoreando uma igreja, nós precisamos entender que nosso limite vai até aqui. E daqui em diante é Deus que vai fazer. Deus vai levantar pessoas para ajudar. Deus sempre tem a provisão. Mas esse afã nosso de querer dar conta de tudo, de não descansar, se até Deus na sua obra de criação, no 7º dia ele descansou, por que eu não posso descansar? Separar um dia na semana para estar com a família, separar alguns dias do ano para eu conseguir arejar minha mente. É saudável isso. Sim. Emerson, você passa por um entendimento do indivíduo, mas eu acho que também tem um entendimento do coletivo nesse aspecto, principalmente das atividades pastorais. Sim. Porque eu lembro muito bem que me marcou muito esse programa de maneira específica das férias, porque a gente pautou a partir da história, né, de um telespectador que falou que encontrou o pastor na praia, de férias. Ele estava precisando de um aconselhamento e o pastor falou, não, eu estou de férias, procura fulano de tal. Sim. E aí ele ficou escandalizado com aquilo, né? Então, eu entendo que essa dinâmica que o Luciano está falando passa pela igreja também. Sim. É o dia de folga do pastor. Não vou ligar, né? Então, eu acho que tem assuntos que você pode segurar, né? Mas ninguém entende isso. Ninguém entende isso. E a oportunidade, né? Eu vi o pastor lá na praia. Puxa, que sorte, né? Foi grande. Deus já mandou ele aqui já para me ajudar. Já aconteceu isso comigo. Eu estava na praia com a minha esposa e uma pessoa foi lá pedir orientação lá pra gente. E atendi assim, mas você fica constrangido, né? Sim. Primeiro pela posição que você está. Agora, essa autocobrança que o pastor Luciano falou é muito interessante, né? Por quê? Porque a gente pensa assim, nossa, aquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, né? Melhor que amarrasse uma pedra de moinho. Então, será que se eu tirar minhas férias, eu não vou estar levando uma pessoa a essa questão? Eu cheguei num ponto, Zeca, que eu sentava no sofá assim para assistir um filme e a condenação começava a vir na minha mente. Eu falava, tem um monte de coisa para fazer, você está sentado aí, né? Não levanta, vai lá, você tem porta para arrumar, você tem isso aqui para fazer, você tem pessoas para atender, você tem um trabalho para acabar. E eu ficava ali, entendeu? E eu levantava rapidinho a fazer as coisas. Por quê? Você fica nessa autocobrança, né? Que você não está, principalmente para o homem, né? O homem ele tem essa questão, né? De descansar é preguiça, é vagabundice. Vai lá, levanta, vai fazer as coisas. Você tem compromissos, né? E aí ele entra muitas vezes na juventude, numa igreja, e quando você é jovem, você consegue correr, está ligado aos 220, consegue fazer um monte de coisa, mas como o nosso corpo é como um motor, né? Vai ficando mais velho, vai tendo mais dificuldades. Aí chega numa idade que ele começa a ficar muito angustiado, começa a vir a depressão, né? Eu não consigo mais fazer, eu não consigo mais atender todo mundo e entra em crise. Sim. Né? Falando desse aspecto assim do homem, eu aprendi que o sol não pode pegar o homem na cama, senão ele fica preguiçoso, né? Aí eu comecei a fechar bem a janela com aquele blackout. Aquela cortina bem grossa, né? Pro sol não entrar. Vai que dá um azar, né? Vai que eu fico preguiçoso, né? Eu que gosto de dormir mais um pouquinho, né, Luciana? Eu falei, então vou botar uma cortina bem fechada. Mas não é fácil, não. Mas esse aspecto é uma cobrança muito grande, Luciano. E o que eu acho que é pior é que transcende do indivíduo. Claro. Às vezes o pastor, ele tá bom da cabeça dele. E ele sabe isso. Eu preciso descansar, eu sei das minhas falhas. Mas a comunidade não deixa, cara. Sim. Não deixa, é o ambiente que não fica propício a isso, né? Todo mundo cobrando. O pastor está descansando hoje. O pastor, e o afã, né, Zeca, da cobrança, às vezes, da liderança, né? Sua igreja está caindo, tem que crescer. O que eu vou fazer para crescer? Outro aspecto, essa cobrança de liderança, isso também é um aspecto muito complicado. Nós estamos falando de uma realidade, por exemplo, como a minha, que eu sou de uma igreja que não existe essa cobrança
cobrança de um superior, de um líder, mas existem igrejas que é uma questão de meta, de você ter que alcançar, você tem que dar resultados. Daí massacra o indivíduo, né? Posso ir além, meus irmãos? Até nas igrejas mais tradicionais, assim, que vamos imaginar, elas não trabalham com essas metas, mas o pastor tem que dar relatório, o pastor tem que os missionários no campo. Sim. Às vezes a igreja está investindo naquele missionário, mas só converteram 4 pessoas esse ano, só 3 batismos, não sei o quê. Então você começa a colocar uma métrica empresarial que não existe no reino. Exatamente. Mas é essa cobrança. Aí o cara já, puxa, será que eles vão tirar a verba esse ano? Será que eu vou ter? E aí eu queria colocar um outro detalhe que eu vi uma mensagem do pastor Jader. Ele veio aqui no Vejam Só e ele tem um trabalho missionário no sertão, onde ele falava às vezes do esquecimento do próprio obreiro. Então, às vezes as pessoas ajudam a igreja, precisa de cadeira, precisa de banco, precisa de ar, precisa de tudo. Mas ninguém pergunta, pastor, e a família? Precisa de uma mochila nova para as crianças? Precisa de uma roupa nova? Então, às vezes, além de tudo, o obreiro ainda tem que lidar com isso, né? Tem. Da ausência do cuidado da comunidade com ele. Porque, às vezes, a preocupação é só com o trabalho em si. Isso. Né? De suprir a demanda, a ferramenta que precisa, a cadeira que precisa, mas e o que está lá empurrando, Exatamente. o que está lá fazendo? Isso é fato, é um fato. E aí tem muita gente ainda que trabalha nessa questão do voluntário, né? Então, quando você fala de o pastor é digno do salário, tem muita gente que torce ainda a orelha para isso. E a cobrança da igreja ela é uma cobrança empresarial, industrial, muitas vezes, né? Porque tem igrejas muito grandes, então elas precisam pagar suas despesas, televisão e funcionários e tudo mais. Né? Então, a cobrança é de uma empresa, mas os trabalhadores eles estão ali por amor, pelo menos é uma vocação, chamado, dom, né? E aí você faz uma cobrança injusta, né? Porque você não preparou aquela pessoa para ser um CEO, para ser um gerente, para ser um diretor, você preparou aquela pessoa para ser um pastor. Só que a cobrança não é de pastor, a cobrança é de empresa. Então, como está ali, quantas pessoas foram? Quantos se batizaram? Quantos receberam? Quantos não receberam? Quantas pessoas tem na sua igreja? Não, mas aí não dá, aí você vai ser desligado. Então, a pessoa fica naquela tensão de, meu Deus, eu tenho que crescer, eu não posso parar, eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu faço, como é que eu evangelizo? E pronto, daqui a pouquinho, angústia, depressão, burnout e afastamento, e aí nega Jesus, vai embora e se desespera. É uma tristeza, né? Porque o reino de Deus não deveria de ser assim, né? É um aspecto complicado. Fora o que as pessoas, às vezes, elas olham, pessoas que estão em crise, no caso, e julgam essa pessoa. Mas se você está tendo esse tipo de crise, é porque você não tem fé. Fraqueza. É fraqueza, é preguiça, é frescura. E quando a gente trata da questão, o doutor colocou bem claro no começo da fala, né? Às vezes a gente se preocupa com a questão física, se preocupa com a questão espiritual, porque nós somos pessoas de fé, mas a questão psicológica nós negligenciamos. Sim. E esse é o problema, porque quando a pessoa está com um problema de estômago, não é colocado como frescura. Agora, se é um problema na área da psique da pessoa, isso daí é frescura. Frescura. Isso daí é falta de orar. Eu já ouvi muitas vezes, angústia é coisa de fraco, é coisa de... O homem não fica angustiado, o homem não chora. Eu já ouvi muito isso na vida, entendeu? Levanta, sai daí, que é isso? Força aí, busca Deus, faz oração, busca o Espírito Santo, entendeu? E não é isso, né? Uma questão psicológica, é uma questão de a pessoa não estar suportando o seu fardo, né? Sim, de tantas atividades e demandas. Aliás, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho. E aí, na volta, eu quero focar nessa questão do desabafar, conversar, da igreja ser essa comunidade terapêutica e, para além disso, de encontrar também em outros lugares essa oportunidade também de cura, né? Então, no próximo bloco, nós vamos focar um pouquinho mais nessa questão, falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, antes do intervalo, eu vou deixar aqui para você o telefone da Agrade, da Academia Teológica da Graça de Deus, que é parceira aqui do Vejam Só.
Você que quer se preparar para o trabalho, né, para responder esse chamado de Deus na sua vida, nós indicamos para você a grade, tá bom? Lá você vai se aprofundar no conhecimento teológico, no conhecimento das Escrituras, vai se preparar realmente para esse trabalho. Então, código 11 3115 0819. 11 3115 0819 é a indicação aqui do Vejam Só, de uma instituição que é parceira e caminha junto com o programa há quase 25 anos aí, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT, para você conhecer a emissora, a programação, tudo que a gente tem preparado por aqui, sempre pensando em você e na sua família, tudo com muito carinho. A ideia é abençoar, edificar a sua vida, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, hoje falando sobre essa questão do burnout dentro das nossas igrejas e como que, ou né, se existe até a possibilidade do serviço na casa de Deus realmente nos levar a esse esgotamento. Recebendo o pastor Luciano Scala, o psicólogo Emerson de Souza Viana também, que já no primeiro bloco nos ajudaram aqui, dando as suas observações, e agora nós vamos conseguir aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa, meus irmãos. No primeiro bloco, eu, inclusive, encerrei falando sobre essa questão da igreja ser uma comunidade terapêutica, pastor Luciano. Eu queria começar por esse aspecto. Sim. As nossas lideranças ainda estão muito sufocadas porque elas não encontram realmente esse ambiente preparado para um tratamento realmente, para ser apoiado, para ter suporte, para poder se abrir. Vamos começar por aí nesse bloco, por favor. Muito bem, a igreja ela precisa ter essa clareza, né, de como lidar também com esse problema, porque a questão não é apenas ouvir a pessoa, mas é você oferecer para a pessoa ferramentas para que ela possa sair da situação, para que ela possa encontrar caminhos de cura, né? E essa cura vai passar pela escuta, ter um ambiente de escuta, mas um ambiente sem julgamento, porque isso é muito importante. O texto que foi colocado aqui, aquela epístola de Tiago, ele é muito importante para isso. É claro que o confessar não tem um aspecto do sacramento católico, Perfeito, que é o da penitência, né? Mas é o confessar no sentido de você desabafar, de você abrir, de você encontrar no outro essa possibilidade de conversa, para que você possa colocar para fora o que você está sentindo. Então, a igreja ela tem que ser um local propício a isso. Dos membros procurarem o pastor ter essa facilidade, essa clareza para ouvir, e também para o próprio pastor, no seu momento de dificuldade, de fraqueza, ele ter alguém para que ele possa conversar e alguém de confiança. Porque não é contar para qualquer pessoa, mas é alguém que realmente vai ouvir e vai ouvir sem julgamento. Talvez o padrão bíblico fosse para que todo mundo estivesse apto para fazer isso, Exatamente. Né? Mas a gente sabe realmente que você precisa selecionar bem as pessoas com quem você vai falar, até para que você encontre suporte. Às vezes a sua dificuldade não é a dificuldade da pessoa. Sim. Ela lida bem com aquilo, ela vai poder te auxiliar. Ou às vezes os dois têm a mesma dificuldade e vão poder orar junto, caminhar junto em cima daquela questão. Então, é importantíssimo ter esse braço, esse apoio mesmo, né, Sim. pastor? Inclusive de pastores mais experientes também, que já enfrentaram esse tipo de problema. Sim. A igreja ela tem que ser esse local saudável, né? Infelizmente não é. Infelizmente a igreja é um ambiente onde não deveria, mas existe muito julgamento. E quando a pessoa coloca a sua fragilidade, quando ela demonstra a sua fraqueza, por mais que a gente tenha textos como o que o próprio doutor colocou, de Paulo, falando da sua debilidade, nós sabemos que na prática não é assim. Na prática, se eu conto a minha debilidade, isso é usado contra mim. Existem outros que estão querendo na minha cadeira, existem outros que, se souberem da minha fragilidade, elas vão expor e vai virar um tumulto dentro da igreja. Sim, nunca é simples essa questão do desabafo, da conversa, desse ambiente, né? Doutor, eu imagino que nesses aspectos, nem dentro da igreja, a gente vou pedir um pouquinho para o irmão pontuar isso, mas também fora dela, né? Eu imagino que mesmo em ambiente do consultório, os pastores têm dificuldade
realmente abrir o coração, né? Sim, no começo sim, né? Mas depois que nós mostramos para ele que o código do CRP, né, do psicólogo, ele proíbe de eu passar qualquer coisa que é trazida dentro do consultório para fora, aí eles ficam mais tranquilos e conseguem se abrir, né? E todos nós, Oséias, todos nós, pastor Luciano, eu, qualquer um de nós, temos nossas fraquezas, nossas debilidades, né? Nossos pecados e coisas, às vezes, que nós guardamos dentro de nós, não contamos para ninguém, né? Então fica aquilo lá. Não, eu sou forte, eu consigo, eu vou superar isso, isso não é de Deus, é do diabo, eu vou conseguir vencer. E às vezes é uma fraqueza que vai crescendo, 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 e a pessoa não trabalha isso na vida dela, né? Então eu acho que até a participação do pastor Luciano nesse aspecto é muito bonita, né? Mas eu acho que está muito distante disso, né? De você encontrar na igreja esse ponto para você se abrir, contar suas falhas, seus defeitos, seus pecados, aquilo que te constrange, né? Por quê? Porque vai ter julgamento. Infelizmente, 99% das pessoas serão julgadas e aquele ponto, né? Se eu conseguir vencer o vício, por que você não vence o vício? Mas para mim foi um tipo de tratamento, para você é outro. Eu tenho um corpo, você tem outro diferente. Às vezes, para você se livrar das drogas, foi fácil. Para mim, eu não consigo, é mais forte do que eu, né? E aí eu vou precisar de terapia, eu vou precisar de ajuda clínica, eu vou precisar de ajuda médica, de profissional que vai trabalhar perfeitamente esse aspecto. Então, embora a igreja tenha sido criada para isso, porque Jesus disse, né? Vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas as pessoas vêm cansadas, sobrecarregadas e encontram um peso ainda maior dentro da igreja. Infelizmente, hoje não é assim, isso não se cumpre hoje. Um peso de perfeição, né? Sim, você tem que... Eu me lembro, Zé, até um testemunho que eu conto sempre, né? Quando eu fumava, né? E eu tinha cabelão, fumava, bebia. E eu fui na igreja, assim, muitas vezes, e saía da igreja para fumar na porta da igreja. E eu falo hoje, graças a Deus, nunca o obreiro chegou e chamou minha atenção, porque senão eu não voltava mais, né? E até eu conseguir me libertar do cigarro, do vício, poxa, foram muitos cultos, muitas reuniões, muita coisa, e Deus trabalhando em mim, né? Então, graças a Deus que ninguém se interferiu nisso. Se alguém se interferisse, eu tinha abandonado e hoje não estaria aqui. Sim, mas como deixaram eu livre ali, ninguém nunca falou nada, eu falei, então continuei frequentando até que um dia Deus me libertou, né? A obra Ele fez isso em mim, né? Agora, muitas vezes eu poderia, dependendo do lugar que eu estivesse, eu seria julgado. Aí tem gente que vem aqui assistir reunião e na hora da palavra vai fumar na porta da igreja. Né? Ou me chamar atenção pessoalmente, eu nunca mais iria aparecer naquele lugar. Sim. Eu ir embora e falar, bom, se Deus não me quer assim, então não posso estar aqui. Sim, e até entender esse processo também, né? Eu acho que o que você falou é importantíssimo. O Luciano trabalha com essa realidade também de dependentes químicos, de que cada um tem um processo. Sim. Talvez a gente trabalha, Zeca, até a questão da possibilidade da queda. Sim. A possibilidade, a gente não quer que ninguém tenha recaída, mas quando nós trabalhamos com ele, nós já explicamos que dentro desse processo acontece, em alguns casos, a recaída, a queda, e que faz parte do processo. E nós estamos ali para acolher da mesma forma. Sim, até porque são questões muito sensíveis, né? A dependência química... A do cigarro, que eu acho que a gente pode colocar também como uma dependência química, mexe com vários aspectos do ser humano que às vezes você controla uns, outros você não consegue controlar. E quantas histórias a gente já viu de pessoas que fumavam, agora eu vou parar. De repente para um tempo, daqui a pouco volta. Não, mas eu quero parar. Aí tenta de novo. De repente precisa de um tratamento médico. Assim como nós já vimos histórias de pessoas que entraram na igreja fumando, jogou o cigarro fora para entrar na igreja. Nunca mais fumou. Nunca mais. Então, assim, mas é um entendimento, né? E isso não quer dizer que um tem mais ou outro tem menos fé, né? É duro você mensurar assim, né? É duro, né? E a igreja não pode julgar a pessoa, né? Na verdade, não é o nosso papel. Nosso papel é acolher, é ajudar. E se a pessoa, infelizmente, ainda não conseguiu superar, nós estamos aqui para apoiar essa pessoa. A igreja, ela precisa ter essa maturidade. Maturidade é uma palavra difícil, né, doutor? Sim. Ainda mais quando você fala em comunidade, assim, que tem tanta gente diferente, né? Então, lidar com pessoas, eu lido com pessoas, né, é complicado. Mas esse espírito, né, do que o pastor Luciano trouxe é muito importante, né? Na clínica eu não estou lá julgando, né? Então a pessoa me conta o que ela quiser e eu vou entender aquilo,
né, como sendo da natureza da pessoa, da criação, do ambiente, né, que interferiu na vida da pessoa, que fez ela ser dessa maneira, né? E não sei se pode falar, se o código permite, o senhor me orienta aí, que eu não sou especialista no código de ética dos psicólogos. Sim. Mas chega a se assustar com algumas histórias e pensa assim, fala, gente, não é possível que a pessoa fez isso. Mas só pensa, né? Sim. Não expõe, né? O nosso ser, a gente nunca deixa, né, de tê-lo, né? Se o pastor já acontece esse choque às vezes... Não, mas sabe qual que é o problema? O psicólogo, né? De novo, você me corrige, hein, doutor, se eu estiver errado. O psicólogo, normalmente, ele tá lá para mostrar... Quem vai fazer as coisas é a pessoa. Sim. Certo? O psicólogo não vai fazer no lugar dela. Às vezes o pastor não. O pastor, ela obriga a pessoa... Obriga, assim, a tomar algumas decisões, né? Então, se a pessoa chegar lá no seu gabinete e falar, estou pensando em me divorciar, você vai falar, não faz isso de jeito nenhum, porque é a Bíblia e tal. No consultório já é outra abordagem, né? Sim, exatamente. Por que você quer? Isso. Mas você não amava? Por que você deixou de amar? O que aconteceu? Acho que o pastor acaba que ele demonstra mais, ele mostra os caminhos. Ele mostra não que o psicólogo não mostre, mas o pastor ele tem essa tendência a pegar a Bíblia e já conduzir a pessoa, ou tentar conduzir a pessoa. Mas aí que está a chave, assim. Eu imagino que o doutor se assuste ainda com algumas questões, de falar, nossa, a pessoa fez isso daí e tal, ainda que ela não verbalize. Mas eu acho que o pastor verbaliza. Sim. Meu irmão, não é possível que você fez isso. Não pode fazer isso, meu irmão. Não é assim? Sabe que é pecado? Se o pastor não tomar cuidado, ele fala, solta mesmo. E aí, entra de novo nessa questão do ambiente mesmo. Sim. De você ter esse lugar para poder... O cara fala, o membro não vai falar com o pastor, se eu falar com o pastor vai me colocar em disciplina. Então eu vou ficar quieto na minha que vou aguentar. E eu não posso falar com o meu irmão aqui do lado, porque se eu falar para ele vai falar para mais alguém. E agora imagine o pastor numa situação difícil. O pastor, então, não tem para quem contar. Como que eu vou chegar no obreiro? Vai chegar para quem? Como que eu vou chegar no obreiro? Eu vou chegar no amigo, eu vou falar, olha, você não sabe o que eu fiz. Só se ele tiver um amigo muito próximo, amigo próximo. Amigo. Agora, no pessoal da igreja, não dá para falar para obreiro, para amigo. Às vezes até o que o pastor falou, tem coisa que não dá para falar com a esposa. Ô Zé, que se as igrejas trabalhassem com isso, né? Principalmente essas igrejas grandes, né? Se elas trabalhassem ali com as questões psicológicas, os pastores, olha, conversa aqui com o psicólogo, né? Contratar um psicólogo para ter ali, você não precisa falar nada comigo, fala com ele. Se vocês têm alguma demanda, algum processo que vocês não estão sabendo lidar, conversa. Aí o pastor vai chorar para o psicólogo, vai falar das demandas dele, do casamento que está acabando, dos problemas que ele está passando, né? Vai se sentir melhor, vai conseguir restabelecer a sua saúde psicológica e vai ser muito útil para a igreja. Então, a igreja que deixa lá o pastor se vira nos 30, é muita maldade, porque, como disse o pastor Luciano, o trabalho é ruim, o trabalho é difícil, é sobrecarregado, você tem muita coisa para fazer, você tem que mostrar uma performance sempre. Por exemplo, o senhor já chegou chorando no culto, estou angustiado hoje, não pode. O senhor tem que chegar feliz, alegre, vamos louvar a Deus, né? mesmo que tenha morrido sua avó, né? Sua mãe morreu, você tem que estar lá no culto, né? Vamos lá, palmas para Jesus. Entendeu? Então, o trabalho é muita pressão. É desumano, né? É desumano. Chega a ser desumano. É desumano, porque se ele chora no altar, ele pensa assim, poxa, se eu estou aqui, se eu sou pastor, estou chorando, imagine os membros Ele deveria chorar, ele deveria colocar pra fora. Deveria, sim. Mas o julgamento é Mas o julgamento não... Porque é aquele aspecto do membro, às vezes, quando ele se encontra na presença de Deus, se arrepende do pecado, que é normal do ser humano. E que para o pastor também, tecnicamente, ia ser normal, né? Sim. Mas que se o pastor faz em público, todo mundo vai falar, né? E tá acontecendo alguma coisa com o pastor, hein? Se o pastor tá fraco desse jeito, imagina eu. Aí o peso vai ser maior, né? O peso vai ser maior. Além, Luciano, dessa demanda por atividades, né? Sim. Porque se o pastor fala assim, gente, tá demais, vamos dar uma desacelerada, a igreja vai cobrar. Aí ele fica literalmente entre a cruz e a espada. Por isso que a gente tem que buscar, por isso que o pastor tem que buscar o equilíbrio. Equilíbrio, saber dos seus limites, ele tem que ter... É muito difícil, mas ele precisa aprender a delegar. Muitos pastores estão sobrecarregados, não é porque não tem pessoas, é porque ele é centralizador. Então, tem muitos líderes que são centralizadores, ele tem dificuldade de colocar a pessoa e deixar a pessoa desenvolver o trabalho. Então, ele quer pegar tudo para si. Delega, mas está ali. Então, assim,
ele está se auto-sabotando. Tem muitos pastores que, infelizmente, eles estão se auto-sabotando. Porque fica sempre de olho, assim, né? Não consegue se distanciar um pouco, né? Existe a preocupação de não ser relaxado, negligente com a obra de Deus, mas ele tem essa dificuldade de deixar a pessoa, não vai ser igual ele faz, mas ela vai dar conta, ela vai fazer, vai dar certo. Mas o pastor tem que aprender, não é fácil não. Eu imagino que esse aspecto, assim, deve ter uma cobrança pessoal muito grande do próprio pastor, mas essas cobranças externas parece que são maiores ainda, doutor. Nesse aspecto do burnout, essas duas forças influenciam ou é mais algo do indivíduo mesmo? Na questão do pastor, seriam mais as cobranças mesmo do ambiente de trabalho, né? O burnout sempre está associado ao ambiente de trabalho. Não que as outras coisas não interfiram, né? Se eu tenho ainda, por milagre, né, uma família que me acolhe, pessoas que eu posso me aconchegar, pessoas que eu posso ainda dar um alívio nessa questão. Mas está sempre associado a essa questão da questão do trabalho. Atividade. Como que você tem que apresentar o seu trabalho, a perfeição. Você não pode errar, você não pode cometer erros, você não pode cometer falhas, a cobrança excessiva, né? Você tem que dar resultados, tem que estar ali. É como eu falei antes, né? Uma igreja que trabalha como uma empresa, mas que tem pastores ali sendo administrados. Então, dá estrutura para esses pastores, para que eles, então, venham desenvolver o trabalho como de uma empresa. Um aspecto que a gente poderia pensar um pouco mais profundamente nisso, talvez como uma solução ou não, doutor, é da preparação desses obreiros? Sim, a preparação constante, né? Hoje, a lei, ela criou agora, nesse ano aqui, começou em maio, que as empresas precisam dar suporte psicológico para os seus funcionários. A igreja deveria entrar nesse contexto também, porque a igreja é quase uma empresa, né? Ela é uma igreja, não paga impostos, mas ela tem a parte toda administrativa, de funcionários, de pessoas. Então, ela tem que estar enquadrada nisso também para ter psicólogos ali, né, para que essas demandas sejam atendidas. Então, hoje, um funcionário, ele está ali com problemas psicológicos, ele procura o psicólogo da empresa e vai conversar. Olha, eu estou mal, estou angustiado, estou deprimido. E o psicólogo vai compreendê-lo e vai dar ali estratégias para que ele consiga sair dessa situação. A igreja que trabalhar nesse aspecto, ela vai ter muito lucro no futuro, porque hoje, por exemplo, um dos maiores prejuízos da igreja são as divisões, né? Um pastor sai ali, leva 3, 4, 10 pastores com ele, quebra a igreja, divide a igreja tem um prejuízo financeiro muito grande. E se você for falar com esse pastor, você vai ver que ele está com todos os sintomas do burnout. Tá angustiado, deprimido, já não aguenta mais tanta pressão, tanta cobrança, sobrecarregado. Tudo que está no burnout, você vai encontrar nele. E aí ele dá esse boom assim, não, pelo amor de Deus, não aguento mais, vou sair, vou montar minha igreja, que pelo menos lá ninguém vai mandar em mim, ninguém vai me pressionar. E vou trabalhar com um coração aberto. Então, fazem isso por causa dessa questão, né? Sim, desse esgotamento também, Desse esgotamento. Né? E, Luciano, eu queria que você comentasse um pouquinho nessa questão da preparação também, porque a gente tem uma discussão grande dentro da teologia das igrejas, dessa questão da preparação dos obreiros, né? A gente tem os extremos, né? Aquelas igrejas que não preparam nada o obreiro, né? A pessoa às vezes se destaca, é levantada ali a pastor. A gente tem aquelas outras igrejas que o cara, para ser pastor, demora 10 anos para conseguir ser ordenado, né? De tanta preparação que tem, né? Mas eu acho que nesse aspecto, assim, fica claro que esses homens, essas mulheres, eles precisam de preparo. É multidisciplinar. Sim. Porque não é somente um preparo teológico, né, bíblico, sim, mas é no sentido de tudo, né? Inclusive das questões que envolvem essa parte da psicologia. Então, precisa existir esse preparo. Os pastores, os obreiros precisam estar preparados para também dar esse suporte ao pastor, para ele não se sobrecarregar, para ele também não chegar nesse limite. 65% dos pastores da atualidade se sentem sobrecarregados, cansados. 65% é um número muito grande. É um número muito grande. E, às vezes, é exatamente por isso, por essa falta de apoio, de não ter pessoas preparadas juntas, do pastor não estar preparado para lidar com isso. Foi preparado para pregar num velório, foi preparado para pregar um sermão expositivo, foi preparado para explicar toda a teologia sistemática. Dar uma aula da escola dominical, Mas não foi preparado, às vezes, para lidar
essa indiferença das pessoas, de lidar com essas questões de ter que desabafar, de precisar conversar com outros, confiar em outras pessoas. Então, falta sim esse preparo e isso deveria ser corrigido. Até para criar essa rede mesmo já de preparo, assim, né? Pessoal, foi aquilo que eu comentei logo no começo do programa, né? A gente ia precisar de uns 3 programas para conseguir destrinchar tudo, assim, porque são muitos detalhes, muitos pormenores, cada caso realmente parece um caso diferente, a gente precisa analisar. Infelizmente, nós estamos caminhando para o final do programa, mas eu queria ainda reservar um tempinho, meus irmãos, para que vocês fizessem, obviamente, as considerações finais e, se possível, oferecesse uma aplicação para quem nos assiste também. De repente, ouvindo aqui a nossa conversa, identificou, realmente eu estou nessa situação. Então, de repente, uma aplicação dos caminhos que a pessoa pode trilhar para que essas questões sejam solucionadas. Nós vamos começar com o doutor Emerson. O pastor Luciano vai ter a oportunidade, então, de finalizar o programa. Por favor, doutor. É isso aí. Bom, eu quero agradecer, né, por esta oportunidade. Estamos aqui mais uma vez. E se você tem sentido, olha, os sintomas da síndrome de burnout são o seguinte. Primeiro, começa com uma exaustão emocional. Muito cansaço, muito sobrecarregado. Depois, despersonalização, ou seja, você já não está se sentindo naquele lugar, aquele lugar já não preenche mais seu coração, já não é mais a mesma coisa. E baixa realização pessoal no seu trabalho. Se você começou a sentir essas coisas, você está a um passo da síndrome de burnout, né? E tem que cuidar, gente, porque a partir do momento que você ingressa na síndrome de burnout, além de você precisar de terapia, você vai precisar de remédio, você vai precisar passar com o médico e você vai ter um prejuízo financeiro muito grande. Então, começou a sentir esse cansaço, parece que você está deslocado, é um emprego que você ama, é um trabalho que você ama, mas você não está conseguindo lidar com essa questão. Busque ajuda psicológica, invista na sua saúde psicológica. É o que eu falei no princípio, né? Há mais de 2.000 anos, 3.000 anos, sempre as pessoas buscaram a saúde espiritual, as questões de igreja. Né? Há 20, 30 anos para cá, deu o boom das academias. As pessoas estão buscando a saúde física e estão vivendo mais. E a saúde psicológica? Não conta? Você acha que você vai conseguir lidar com essas questões? Não vai lidar. Então, procure terapia, procure ajuda psicológica, faça o que for possível para que você consiga estabilizar essa situação. E se o seu fardo está pesado, se você está aí carregando esse fardo, não tenha vergonha, né? Busque ajuda, porque vai ser benefício para a sua vida. Só de você reconstruir seu ministério, sua igreja, sua vida pessoal, sua vida familiar, porque muitas pessoas trazem essa questão do burnout para a família e não está bem no trabalho, leva o fardo para casa lá e começa a brigar com a esposa, com a família e daqui a pouquinho está tudo destruído na sua vida. Então, Zeca, não podemos chegar neste nível. Sim. Agradeço por estar aqui. Doutora, a gratidão é nossa. Eu achei a reflexão importantíssima quando o irmão fala, por exemplo, da questão do boom do cuidado com o corpo. E depois que todo mundo começou a ir para a academia, começou a reflexão não dá para fazer academia de qualquer jeito, né? Sim. Você precisa de um profissional para te acompanhar. Porque senão você vai para a academia para resolver a musculatura da perna, vai estourar as costas e tudo mais. Sim. As questões da saúde da mente são a mesma coisa, né? Exatamente. Não adianta você achar que você sozinho vai ficar, não, vou aqui mentalizar, vai dar tudo certo. Porque saber onde está o erro, a pessoa sabe, Zé, que ela sabe onde está. Ela não consegue, ela não consegue porque ela habituou a ser dessa maneira. Perfeito. E às vezes vai colocando outras coisas, né? Às vezes ela acha que, foi como o irmão falou, de mais atividade, ela não consegue ver que ela precisa descansar também. Então, agora eu vou ver um filme. Não posso ver um filme porque eu tenho que fazer outra coisa. Então, hoje eu estou pastoreando uma igreja, mas vou começar a dar aula. Deixa eu pegar um seminário aqui para eu dar aula, porque daí eu vou pegar meu tempo. Eu vou ajudar em... E aí a pessoa vai só colocando mais atividade, né? Exatamente. A nossa geração é um pouco disso também, né? Sim. Mais atividade, né? É verdade. Sempre tem espaço para mais alguma coisa. Doutor, obrigado, viu? Obrigado. Pelo carinho. Eu que agradeço. Foi um privilégio aprender contigo. Os contatos, doutor, à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Chega por lá para você poder acessar. Ô, Luciano, eu fiquei falando aqui de mais atividade, mas não foi proposital não, tá? Eu estou só observando. Eu descanso carregando tijolo. Não é fácil não, esse daí não é fácil. Mas, bom, vamos lá, quero te ouvir também as considerações finais, essa aplicação para o nosso telespectador. Muito bem, eu quero deixar essa mensagem para você que está
próximo de alguém. Você tem observado esses sintomas nessa pessoa que está do teu lado. Talvez é teu esposo, talvez é a tua esposa, talvez é o teu pastor. Seja essa rede de apoio. Acolha, ajude essa pessoa, alivie o cargo dela. Às vezes a pessoa ela está se sentindo desta forma pelo excesso do trabalho. E você está junto, você aliviar o peso dessa pessoa vai ser realmente uma ajuda que vai levar essa pessoa à mudança. E em segundo lugar, eu quero deixar essa mensagem para você que talvez percebeu que está com esses sintomas. O doutor colocou bem claro aqui os sintomas de uma pessoa que está tendo burnout. Então, se você tem percebido, busque ajuda. Eu sei que buscar ajuda parece muito simplório, mas é o caminho. É o caminho. Converse, procure ajuda, procure um profissional, procure o seu pastor, ou se você é pastor, procure alguém de confiança, mas dê esse passo. Não fique parado, porque você simplesmente empurrar, como as pessoas dizem, empurrar com a barriga não é a solução. A solução está em você observar o problema e buscar a saída do problema. E se você está assistindo esse programa, não é por acaso. Sim. Certamente existe um propósito de Deus para que você possa estar atento e buscar ajuda, porque é muito importante você estar bem. Eu encerro com uma palavra que está na terceira epístola de João, no capítulo único, versículo 2, que diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém. O desejo de Deus é que você esteja bem de forma holística, de forma plena, em todas as dimensões da vida. Não somente espiritualmente, não somente no seu corpo físico, mas também no seu corpo, na sua alma. Deus quer que você esteja bem. Amém, que bênção. Obrigado, pastor, pelo carinho. Eu que agradeço. Obrigado pela atenção aqui com o programa, sempre um privilégio te ouvir. Só para lembrar, os contatos do pastor Luciano à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Zeca, que Deus abençoe a todos. Privilégio. E obviamente que fica aqui essas reflexões para você. De repente você se tem esses sintomas, mas eu não sou pastor, então... Não, serve para você também. Busque ajuda, procure se cuidar. Obviamente, essas questões relacionadas ao esgotamento profissional não está só ligada ao pastoreado e às igrejas, tá bom? Então, fica aí a nosso alerta. Vamos rapidinho colocar a enquete aí na tela, o resultado, para encerrar. Servir a Deus pode levar ao esgotamento? 54% dos nossos internautas acreditam que sim, pode levar a um esgotamento. 26% falaram que o problema não é o serviço, mas outras questões. E 20% falaram que cada caso precisa ser analisado individualmente para poder entender o que está acontecendo. Então, obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho, obviamente, da audiência. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.